vamos falar hoje sobre equações do segundo grau. É um resumo com o mínimo que você precisa saber sobre esse assunto tão importante, tão visto, tão cobrado em provas, concursos também a gente vê em várias situações. Uma equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Ela expressa um ponto de equilíbrio. Nós temos aqui alguns exemplos. 2x mais 8 é igual a 0. 5x menos 4 é igual a 6x mais 8. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Em todas essas equações que foram colocadas como exemplo, nós temos um ponto de equilíbrio, que é o sinal de igualdade. Ou seja, o que está no termo da esquerda é igual ao que está no termo da direita. Há um ponto de equilíbrio e esse fiel da balança, esse ponto de equilíbrio, é o sinal de igualdade. Em uma igualdade, se eu fizer algo dos dois lados da equação, nós vamos manter esta igualdade, nós vamos manter este equilíbrio. Então, se eu colocar uma laranja de cada lado da nossa equação, eu vou manter o equilíbrio. Se eu colocar duas laranjas de cada lado, eu também vou manter o equilíbrio. Se eu multiplicar os dois lados da equação por 10, eu vou manter o equilíbrio. Ou mesmo se eu dividir os dois lados por 2, tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro lado da igualdade, eu vou manter o equilíbrio. E no caso da equação do segundo grau, ela é toda a equação na incógnita x que ax ao quadrado mais bx mais c seja igual a 0, onde a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais e, além disso, o a seja diferente de 0. Mas por que o a tem que ser diferente de 0? Porque para que eu tenha uma equação do segundo grau, eu preciso ter esse x ao quadrado. E se o meu a for 0, eu vou multiplicar 0 vezes x ao quadrado. Não importa quem seja x, o resultado vai ser 0. Vamos supor que o x seja 2. 0 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4, vai dar 0. E aí eu deixo de ter uma equação do segundo grau. Então vale dizer, o a não pode ser 0. Exemplos. X ao quadrado menos 5x mais 6 é uma equação do segundo grau, porque o a é igual a 1, o meu b é igual a menos 5 e o meu c é igual a 6. Outro exemplo, 6x ao quadrado menos x menos 1 também é uma equação do segundo grau, porque o meu a é igual a 6, portanto maior que 0, b é igual a menos 1 e c é igual a menos 1 também. 7x ao quadrado menos x é igual a 0. É uma equação do segundo grau, porque o a é igual a 7, o meu b é igual a menos 1 e o meu c não tem, é 0. Mas ainda assim é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 36 também é uma equação do segundo grau. O meu a é igual a 1, o meu b é igual a 0 e o meu c é igual a menos 36. O meu x poderia ser negativo, o meu x ao quadrado, vamos supor aqui, menos x ao quadrado menos 36? Sim, poderia. O meu x do quadrado, o meu termo a, não pode ser igual a 0. Ele pode ser maior que 0 e pode ser menor que 0. Ele pode ser uma fração também. Ele pode ser qualquer número real diferente de 0. As equações escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0, chamamos de a, b e c os coeficientes da equação. A é sempre o coeficiente de x ao quadrado, b é sempre o coeficiente de x e c é o coeficiente ou o termo independente. Numa equação do segundo grau completa, nós temos todos os termos, o a, o b e o c.
E para que isso fique bem identificado, B e C, dessa vez, também precisam ser diferentes de zero. Então, para que uma equação do segundo grau seja completa, A, B e C precisam ser diferentes de zero. No nosso primeiro exemplo, x ao quadrado menos 9x mais 20, ela é completa, porque junto do meu x ao quadrado nós temos o 1, multiplicando, né, que não aparece ali, o menos 9, multiplicando o x, que é o nosso b, e o c, que é igual a 20. E no segundo exemplo, menos x ao quadrado mais 10x menos 16 é igual a zero. A é igual a menos 1, B é igual a 10 e C é igual a menos 16. Mas se existem as equações completas, nós temos também as incompletas. E nas incompletas, ou o B ou o C, ou ambos, são iguais a zero. Veja, x ao quadrado menos 36. Nesse exemplo, o meu b é igual a zero. Eu não tenho ninguém ali que está formando o meu x. 0 vezes x, ele vai deixar de aparecer. No segundo exemplo, x ao quadrado menos 10x é igual a zero. O meu a é igual a 1. O meu b é igual a menos 10. Mas eu não tenho termo independente, eu não tenho o meu c. Então ele é zero. E no terceiro exemplo, 4x ao quadrado é igual a zero. O meu a é igual a 4, mas o b e o c não estão ali. Por isso, é uma equação incompleta. Como a gente vai trabalhar com essas equações? Primeiro, nós precisamos saber sobre as raízes. Resolver uma equação do segundo grau significa determinar suas raízes. Raiz é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, a transforma numa sentença verdadeira, ou o conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto verdade ou conjunto solução. E como que a gente trabalha com isso na prática? Vamos ver num exemplo. Menos 1 é raiz da equação x ao quadrado menos x menos 2? Bom, para saber, a gente precisa substituir o x por menos 1. Se o resultado da equação for 0 é igual a 0, significa que menos 1 é raiz. Vamos fazer então. X ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Substituindo o x por menos 1, nós temos que menos 1 ao quadrado menos 1 menos 2 é igual a 0. Veja, todas as vezes que você for substituir a letra pelo número, eu aconselho a colocar entre parênteses para que a gente tenha uma visão, uma organização melhor do problema. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 1 também é igual a 1, né? A mais 1, pela regra de sinais. E menos 2, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Menos 2 é igual a 0. Então, sim, menos 1 é uma raiz da equação x ao quadrado menos x menos 2. Outro ponto interessante nas equações do segundo grau é quando nós vamos fazer o gráfico da parábola. Para isso, usamos o plano cartesiano. São duas retas perpendiculares, o eixo x e o eixo y. O eixo x é horizontal e o eixo y é vertical. Ambos são marcados com números positivos e negativos. No eixo x, os números positivos estão à direita e os negativos à esquerda do corte do eixo y. Já no eixo y, os números positivos estão acima e os negativos estão abaixo do corte do eixo x. A famosa parábola das equações do segundo grau são marcadas justamente quando cruzamos esses pontos ou não dos eixos x e y. Nós vamos aqui no nosso tema de hoje fazer uma parábola de uma determinada equação, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a 0. O primeiro passo é verificar os coeficientes. Nesse caso, a é igual a 1, b é igual a menos 5 e c é igual a 6. Depois disso, nós já podemos até concluir
como vai ser a nossa parábola. Se o meu A for negativo, a minha parábola vai ter a concavidade virada para cima. Se o meu A for negativo, nós vamos ter a concavidade virada para baixo. Perceba que o A tem que ser maior que zero para que a concavidade seja para cima. E o A tem que ser menor que zero para que a minha concavidade seja virada para baixo. E por que não tem igual a zero? Porque se o A for igual a zero, nós não teremos uma equação do segundo grau. O nosso A é positivo, concorda? A não é igual a 1, então a nossa concavidade vai ser virada para cima. A nossa parábola vai ficar nessa posição do desenho. O próximo passo para a gente resolver é através da fórmula de Bhaskara. Nós vamos achar as raízes dessa equação. Mas antes, nós precisamos passar pelo delta, pelo discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E também no delta, nós conseguimos ter informações sobre como será a nossa parábola. Se o nosso delta for maior do que zero, significa que a nossa parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Se o nosso delta for igual a zero, significa que a nossa parábola vai tocar o eixo x em apenas um ponto, ou que são duas raízes iguais. E se o delta for menor do que zero, significa que a nossa parábola não vai tocar o eixo x. Vamos resolver então o delta para a gente saber se ele vai tocar o eixo x ou não? Primeiro ponto é, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora eu vou substituir as letras pelos números. No lugar do b, eu vou colocar o menos 5. No lugar do 4, fica o 4. No lugar do A, eu vou colocar o número 1. E no lugar do C, eu vou colocar o número 6. Ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. E eu vou ter o meu valor do delta. Eu aconselho a todas as vezes que você for substituir as letras pelos números, que você coloque entre parênteses. Quanto é menos 5 ao quadrado? Ou seja, menos 5 multiplicando menos 5 é igual a 25, pela regra de sinais. E ali, menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes 6 é igual a menos 24. 25 menos 24 é igual a 1. Ou seja, o nosso delta é maior do que zero. E, portanto, nós vamos ter duas raízes. Ou, se você preferir, o nosso eixo x vai ser cortado em dois pontos distintos por nossa parábola. Vamos descobrir, então, quais são essas raízes. Agora, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituir as letras pelos números é o próximo passo. No lugar do menos b, eu vou colocar menos 5. No lugar do delta, eu vou colocar o número 1, que é o valor de delta que a gente encontrou, e dividido por 2 vezes 1. Por que 2 vezes 1? Porque o meu A é igual a 1. Avançando, nós temos que menos 5 é igual a 5. O delta, raiz de delta é igual a 1, porque a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Isso tudo dividido por 2. E agora, 5 mais ou menos 1 dividido por 2, nós vamos desmembrar. Nós vamos fazer 5 mais 1 dividido por 2 e vamos fazer 5 menos 1 dividido por 2. E teremos então duas raízes. 5 mais 1 é igual a 6, dividido por 2 é igual a 3. 5 menos 1 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2. Então as nossas raízes são 3 e 2. Elas vão cortar o eixo x exatamente nesses pontos. Mas nós temos também o eixo y. E o valor de c,
o nosso termo independente é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então o valor de c, que é 6, é onde a parábola vai cortar o eixo y. Vamos iniciar aqui fazendo essas marcações. O ponto vermelho no eixo y em 6 é o nosso termo independente. Já no eixo x, que é o horizontal, nós temos as marcações do ponto 2 e do ponto 3. A nossa parábola começa a ganhar forma. Mas vamos ver também os vértices da parábola. Vamos começar pelo x do vértice. No lugar do b, eu vou colocar menos 5. No lugar do a, eu vou colocar o 1. Menos 5 é igual a 5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, o nosso x do vértice é 2,5. Vamos calcular também o y do vértice. Menos delta sobre 4a, ou menos delta dividido por 4a. Eu vou substituir as letras pelos números. No lugar do delta, eu vou colocar o número 1, que nós já encontramos anteriormente. No lugar do a, coincidentemente, eu também vou colocar o número 1. E como resultado do y do vértice, eu tenho a posição menos 1/4. E agora eu posso usar as duas informações de menos 1/4 e 2,5, que está bem ali entre 2 e 3, e fazer mais um ponto para traçar a nossa parábola. Então nós temos o ponto de 6 no eixo y, nós temos os pontos 2 e 3 no eixo x e o vértice da parábola. Agora eu vou traçar uma reta ligando todos esses pontos. Veja como fica. Eu passo pelo ponto 6, pelo ponto 2, pelo ponto menos 1/4, que está na posição 2,5 em relação a x, e passo também pelo ponto 3. Ficou assim o desenho do gráfico da nossa parábola. Quero mostrar também um outro método para você achar as raízes da equação de segundo grau. É pela soma e produto. Soma é igual a menos b sobre a, menos b dividido por a. E produto é c dividido por a. Como funciona? Nós precisamos descobrir primeiro, através das fórmulas de menos b sobre a e c sobre a, dois números para que a gente possa calcular a soma e o produto. Menos b sobre a, então menos 5 é igual a 5, dividido por a, que é 1, vai dar 5. Um dos números é 5. O outro é c sobre a. O meu c é 6 e o meu a é 1. Então 6 dividido por 1 é igual a 6. Ótimo! Nós temos então que dois números que nós não sabemos quais são, somados são igual a 5. E multiplicados são igual a 6. Bem, como a gente já sabe que as raízes dessa equação são 2 e 3, facilita o nosso trabalho. Porque 2 mais 3 é igual a 5. E 2 vezes 3 é igual a 6. Então as raízes da nossa equação podem ser descobertas também pelo método da soma e produto. Neste caso, as raízes realmente são 2 e 3, porque somadas chegam ao resultado 5, onde nós usamos a fórmula da soma, que é menos b dividido por a, e multiplicadas chegam ao resultado 6, que nós achamos pelo método do produto, que é c dividido por a. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse resumo sobre equações do segundo grau. Isso é apenas uma base, são as informações mais primordiais sobre o assunto. Nós deixamos no link da descrição o nosso grupo de WhatsApp e alguns exercícios para que você possa verificar se o conteúdo do vídeo foi interessante para você. Não fique com dúvidas, qualquer coisa é só nos comunicar. Muito obrigado!